são 9 horas e 38 minutos e já está aqui no estúdio com a gente este ícone da comunicação, nosso querido colega, o jornalista Fernando Mitre, que veio aqui, participou ontem, como nós anunciamos, de um debate aqui, também sobre um livro dele, o Debate na Veia, nos bastidores da TV, A Democracia no Centro do Jogo. Fernando, que prazer, que honra tê-lo aqui no microfone da Band News. Bom dia e bem-vindo. Bom dia, Fogado. Aliás, a honra é minha, porque há muito tempo eu estou querendo me encontrar com vocês e essa foi a oportunidade. E eu estou muito satisfeito, estou encantado desde o encontro com o público lá na feira, que é uma feira espetacular, né? E até a possibilidade de encontrar vocês, meus colegas aqui, né? Tantos anos dirigindo a Band, né? Coordenando, dirigindo, fazendo que o Grupo Bandeirantes tomasse o lugar que tomou. Aquele debate de 89, o primeiro debate presidencial de 1989, que teve a sua batuta, né, coordenando tudo, foi muito marcante. Eu me lembro daquele debate. Além das grandes figuras que estavam na mesa, para a gente botar no contexto disso tudo, né? Todo esse tempo, todos esses anos, vamos pegar de 89 para cá, só para a gente pegar um recorte, de 89 para cá, tantos debates, tantas políticas, coisas importantes acontecendo. Qual foi o desafio, a dificuldade de deixar que o Grupo Bandeirantes sempre se colocasse nesse lugar de tanta credibilidade, de tanta imparcialidade, de ser tão plural, sendo que a gente viu, né, concorrentes, colegas de outros lugares swingando de um lado para o outro e a Band sempre ali incólume num lugar que tem muito a ver com o seu trabalho. Conta um pouco para a gente sobre isso, por favor. Eu acho que a explicação é muito simples. A Band já era a casa do conflito ideológico saudável, do debate político aberto, já era. A Band sempre respeitou todas as bandeiras, todas as ideias, todos os princípios políticos saudáveis e positivos. A Band já era a casa do debate, mesmo porque já tinha feito debates municipais, já tinha feito debates estaduais quando eu cheguei. Não é? Agora, o grande desafio era fazer o primeiro debate entre candidatos à presidência da República da história da televisão, da história da política e da história do Brasil. Não é? Nós tínhamos vindo aí de 20 anos de ditadura, não é? E de repente a Band coloca para o público brasileiro, ao vivo, um desfile democrático como ninguém tinha visto. Né? Nós tínhamos ali, naquele momento, um candidato do Partido Comunista, um candidato que era vice-presidente do último governo militar, um candidato da UDR, um candidato social-democrata, um candidato trabalhista tradicional, um candidato do novo trabalhismo. O senhor direto já, Ulisses Guimarães, estava também nessa... Estava, o doutor Ulisses estava lá com a Constituição na mão. E tal. Brizola, então, Lula... os nomes são Brizola, Lula, Maluf, Afif, Afonso Camargo, Aureliano. Mário Covas. Mário Covas era o social-democrata daquele momento e tal. Roberto então Freire. Nós tínhamos todas as bandeiras, todas as ideias políticas estavam ali, em conflito. E um conflito absolutamente democrático. Foi muito emocionante aquilo. Sim. E a Band, quando fez aquilo, e eu já disse, porque a Band já era a casa do debate, ela abriu um caminho novo ali. Né? Então ela fez o primeiro debate, ela fez o segundo debate e ela fez o terceiro debate. E no final, parecia impossível, fez o quarto debate. Aí as outras televisões acordaram. E aí teve o segundo turno. Né? O segundo turno aí foi diferente. Houve aquele pool e aí Collor e Lula fizeram os dois debates, né? E o resto a história registrou. Mas ao longo desses anos até hoje, como foi a dificuldade, os desafios de manter a Band nesse lugar que você acabou de falar, né? De debate plural, de imparcialidade, com tantas mudanças políticas no país? O debate é muito difícil. Você produzir um debate é muito difícil. Eu enfrentei isso em circunstâncias diferentes e tem uma coisa. O exemplo do debate anterior não serve para o próximo debate. Muda tudo. As circunstâncias são outras. Em política, circunstância é tudo. As circunstâncias são outras. Mudou a circunstância, muda a discussão sobre o debate, mudam os interesses dos candidatos. Então é tudo muito difícil. Tem uma legislação também, que a partir do momento em que ela foi imposta, essa legislação limita muito. Por exemplo, a cobertura do primeiro turno é muito complicado. Sim. Porque a legislação iguala os desiguais. Então, se aquele critério jornalístico de dar mais destaque para o
você considera o mais importante, com a legislação eleitoral não funciona. Então, se você coloca dentro de um telejornal uma sonora de 15 segundos com o candidato que está em cima nas pesquisas, você tem que dar os mesmos 15 segundos para todos os outros, inclusive aqueles que nem aparecem em pesquisa. Então é muito difícil. Você acerta isso fazendo acordos, entendimentos. Aí começam as reuniões, entendeu? Que são muito difíceis. E a tendência a burocratizar o debate é uma tendência que está aí, né? Você enfrenta todo ano. Vem os assessores, que não, isso não pode, não, isso não queremos. E a lei prevê que as regras passam pelos candidatos, eles é que aprovam. Então você entra ali como um debatedor sobre o debate. Às vezes consegue bons resultados, às vezes não. Eu acho que o último debate da Band, em 22, que foram os dois últimos, né, para o governo estadual em São Paulo, foi o Haddad e o Tarcísio e o Lula e o Bolsonaro. Eu acho que aquele modelo desse debate, segundo turno, primeiro turno é complicado, mas aquele modelo foi o melhor de todos. Foi a síntese de todas as experiências e acho que virou uma referência para qualquer televisão, qualquer outro veículo que queira fazer um debate, não pode ignorar mais aquela regra que a Band colocou no ar e que foi um sucesso. Eu acho que o debate estadual nosso, as mesmas regras do federal, foi talvez o debate mais perto da perfeição que nós fizemos, por causa do comportamento do Tarcísio e do Haddad, que foram muito bem. Lula e Bolsonaro foi um brilhante debate, excelente, mas os dois não tiveram a altura do Haddad e do Tarcísio. Mas aquele modelo, para mim, foi o melhor. Foi a síntese de todas as possibilidades que nós testamos no ar. Não tem como dizer que não é debate na veia, né? Porque é a essência do trabalho jornalístico, dessa produção de debates, como o senhor disse, é algo tão delicado, que está pautado em tantas regras e que mesmo assim se conseguiu inovar ao longo dos anos. E isso nos chama muita atenção, a gente acompanhou com tanta atenção em 2022. 2020, que era ano ainda de pandemia, e a Band conseguiu fazer os seus debates, não deixou de levar isso para o público. Então, são experiências que mostram como o jornalismo ele tem condição de ir se adaptando e cada vez entregar um melhor produto, né? Cada ano que chega é um produto melhor do que aquele que passou. Cada ano que chega é um desafio novo e essa coisa de tradição, a ideia da tradição na Band, no caso das coberturas eleitorais, na verdade é um desafio. Porque tradição não significa repetir. Vamos repetir, não. Tradição é você voltar àquele ponto, mas de maneira nova, com um passo diferente e tal. Então, esse é o grande desafio que já está aí batendo na porta. Agora, o meu livro, ele cuida de debates, evidentemente. Eu participei da produção de mais de 50 debates. Então, o livro cuida muito disso, é claro. Mas o livro, ele cobre 62 anos de política. Vai desde tudo que eu vi. E tem isso. O que está no livro foi o que eu vi. Eu só tomei liberdades com um assunto que eu pesquisei, entrei um pouco na história, que é a questão de fake news. Né? Tem um capítulo, são 67 capítulos e um é sobre fake news. E nesse eu fui além do que eu tinha visto. Entrei na história, contei alguns episódios de fake news que as pessoas não se lembram, não conhecem. E tal. Do passado, inclusive, né? Teve uma eleição no Brasil que teve uma fake news que interferiu brutalmente no resultado. Foi uma eleição em 1950. Né? E eu conto isso no livro. Isso eu não vi, evidentemente. Ontem, durante o painel, o senhor comentava sobre ter visto a democracia morrer, renascer e se consolidar. Exatamente. Gostaria que o senhor falasse também sobre o papel do jornalismo e da Band nesse processo de consolidação da democracia, do debate democrático. É isso mesmo. Eu, com esse tempo meu de trabalho, eu tive a oportunidade de ver episódios fundamentais aí nesses 62 anos. São 62 anos exatamente. Eu, por exemplo, como repórter, eu cobri o comício do dia 13 de março de 1964 na Praça da Estação, na Central do Brasil, o comício do Jango. Eu cobri aquele comício, era um foca, menino e tal, mas eu cobri aquilo ali. E consegui ver que as coisas começaram a ficar definitivamente muito ruins para o governo. E previ ali já a queda do governo. Deu para ver. 19 dias depois, o Jango caiu.
Mas naquele comício, por mais imaturo e inexperiente que eu fosse, deu para eu sentir que não tinha mais fôlego, o governo não tinha mais fôlego. Então, eu vi claramente, e continuei cobrindo os eventos seguintes, eu vi claramente ali que a democracia estava morrendo. 20 anos depois, já como diretor de jornalismo e cobrindo a jornada das diretas, na época eu estava na mídia impressa, fizemos lá algumas capas históricas no Jornal da Tarde, eu trabalhava lá, tem um capítulo sobre isso no livro. Eu vi a democracia renascendo, porque a jornada das diretas foi uma das coisas mais impressionantes da história política do Brasil. O povo, de fato, foi para a rua. E pela primeira vez eu vi o povo à frente dos seus líderes. O povo estava guiando, o povo estava tomando aquelas iniciativas e os políticos atrás. Num dado momento era isso, teve uma inversão. Entendeu? Foi uma coisa muito nova, inovadora mesmo, e para o ambiente político do país, a exigência de eleições diretas era fundamental. Então aquilo foi a democracia renascendo. Quando a emenda Dante Oliveira foi votada, a proposta de eleições diretas, nós perdemos, caiu. A eleição direta não ganhou ali. Deu a impressão superficial de que foi uma derrota daquele movimento. Não foi, porque aquilo plantou raízes no país e no ano seguinte, no ano eleitoral seguinte, tivemos eleição direta. Naquele ano veio o colégio eleitoral. Tancredo foi eleito, depois morreu, etc. Então, a jornada das diretas foi o segundo grande momento da minha vida como jornalista. Eu vi a democracia renascendo ali. E alguns anos depois, naquele ambiente ali da produção dos debates, o primeiro encontro entre os presidentes, os candidatos a presidente, eu vi a democracia se consolidando. Então isso eu pude ver, é um privilégio meu, né? Pelo tempo de trabalho que eu tenho. Mas quando eu digo democracia se consolidando, eu ponho aspas nesse consolidando. A democracia brasileira precisa de atenção permanente. Tivemos muitos problemas, né? Pode ser que alguns ainda voltem. Nesse momento, as forças democráticas estão claramente dominando a paisagem, como sempre esperamos que aconteça, mas é preciso tomar cuidado. É aquela planta tenra que tem que receber uma boa água sempre. Sim. Mas são esses 3 momentos que estão no livro e que caracterizam esses 62 anos aí de trabalho. Só para pegar no embalo, Gulfo, o senhor está contando nessas vivências que teve, e o jornalismo ele está escrevendo hoje que vai ser história amanhã. Está acompanhando os fatos e esses fatos vão ser lembrados depois, e o jornalismo cumpre esse papel de registrar para criar essa memória também. Como é diante de um grande fato perceber que aquilo vai entrar para a história? O senhor disse, né? Estava lá cobrindo o comício em 13 de março e percebeu ali que algo ia acontecer, que o governo não se sustentava mais. Então o senhor sentiu que estava acontecendo uma mudança no rumo da política do país e da nossa história, né? De que maneira isso te acompanhou ao longo da carreira de perceber os fatos? Hoje, analisando tudo aquilo, fica mais fácil. Mas, na época, eu tinha uma percepção razoável da importância de tudo aquilo. Depois, alguns daqueles fatos cresceram muito, é lógico. Mas o meu livro tem essa pretensão, ou esse compromisso, de mostrar o que eu vi. Então, são 62 anos de cobertura política. Todos os episódios que eu conto, eu participei, todos, né? Menos aquelas fake news históricas que eu pesquisei. Aquilo não, aquilo eu acrescentei, mas o resto foi testemunha minha. Tanto que alguns historiadores são meus amigos. Eles consideram esse livro um livro de fonte primária. Eu acho muito otimismo isso, mas eles falam assim, né, porque eu estava vendo aquilo que eu estou narrando. E, na época, de um modo geral, eu vi a dimensão de cada um daqueles episódios, mas, claro, que quando eu fui escrever o livro, eu tinha uma visão muito mais ampla, muito mais simples, né? E simples no sentido de mais fácil, né? Mas são muitos episódios que têm a política diretamente ligada e, às vezes, indiretamente. E aconteceu muita coisa que eu fui... Ao escrever o livro, eu vi que eu sou muito mais velho do que eu imaginava. Porque eu vi muita coisa. Experiente. Por exemplo, e com circunstâncias incríveis. Me lembra muito o jogador de futebol que está ali na pequena área e a bola rola para ele, ele chuta, entendeu?
Eu estava em férias em Roma, por exemplo, estava lá, quieto. Então, e fui visitar o Vaticano, que quando chego em Roma, eu vou ao Vaticano, não sei explicar isso, mas o primeiro dia eu vou ao Vaticano, gosto muito daquele ambiente ali. Cheguei no Vaticano, cheguei na Praça de São Pedro, na hora que eu pisei, o Papa renunciou. Estava esperando isso. Chegou o Então... Aí eu peguei meu celular, entende? E entrei na Rádio Bandeirantes, depois na Rádio Band e fiquei 3 dias lá trabalhando lá da Praça de São Pedro. Sim. Tem um episódio sobre isso, né? Eu um dia estava em Nova York cobrindo um evento que tinha antigamente, ainda tem até hoje, mas naquele tempo ele era assim, poderoso em termos de comunicação, que é a entrega de prêmios Brasil e Estados Unidos, Sim. que era o Homem do Ano. Então eu estava lá naquele dia. O Homem do Ano americano era o Schultz, o ministro Schultz, e o Homem do Ano brasileiro era o ministro Galveias, 1983. E eu lá. E saí lá de um jantar, uma coisa assim, estava descendo a escada do Plaza, quando chegou o Langoni, presidente do Banco Central, subindo a escada, chegando de Washington. E o Galvez vinha do meu lado assim, encontrou o Langoni, os dois começaram a conversar e eu parei. Eu quero ver que papo é esse. E aí eu vi o Langoni contando para o ministro que o FMI tinha recusado a 4ª carta de intenções do Brasil. Quer dizer, o Brasil quebrou ali, e eu ouvi. Eu voltei e fui para a secretaria do hotel, pedi a máquina, naquele tempo, a máquina emprestada, não tinha computador aí. Eles me emprestaram a máquina, eu escrevi uma página para o jornal ali, mostrando que o FMI tinha recusado a 4ª carta de intenções do Brasil. Então são circunstâncias, eu estava lá, foi por acaso. Eu estava em Pequim, sendo recebido por um ministro do interior lá na Assembleia Chinesa, estava lá conversando com ele e tal, eu era o head de uma pequena comitiva de jornalismo, quando recebo a informação no meu celular de que a China tinha superado os Estados Unidos no comércio com o Brasil. Eu acabei de ler para o ministro aqui, então, também tem um capítulo assim. Então tem muita coisa que me ajuda. É a eu sorte em Portugal, da pessoa certa no lugar aquele também, apagão, né? Na Europa, eu estava em Portugal, fiquei num bairro lá, claro que eu alguma coisa vai acontecer em Porto Alegre agora também. Né? Tá por aqui, né? São 9h56, nós estamos conversando com Fernando Mitre, jornalista, ícone da comunicação, e a gente sabe que a gente tem que encaminhar um pouco aqui, o pessoal está esperando ali fora, e para terminar da minha parte, Mitre, e olhando um pouco para o futuro, tudo isso que esse legado, essa bagagem toda que você traz aqui para a gente tem um enorme desafio hoje na comunicação, no jornalismo, que é a relação das fake news com um elemento novo que é a inteligência artificial. Que ela faz com que aquelas pessoas que queiram escutar uma verdade que não é verdade, uma verdade que a elas lhe convém, elas tenham ferramentas e elementos para convencer outros. E aí nós, como jornalistas, o meio ele fica pouco à margem disso, porque as pessoas nem sequer mais consultam com a gente, elas ficam com essas bases falsas. Como que, vou te usar como farol, né? Que luz que a gente pode jogar para que a gente não ceda a essa tentação de conquistar aquele público que a gente perde para as fake news e, ao mesmo tempo, se manter no papel do jornalista, né? Esse é o grande desafio. Mas antes eu quero dar uma informação, confirmar uma informação. Eu não sou mais o diretor responsável do grupo. Eu passei já esse cargo para o Rodolfo Schneider. O Rodolfo Schneider assumiu tudo. E, baseada na minha experiência, eu passei a faixa para ele para um mandato de 39 anos. É o mínimo que a gente espera. Então, isso para ficar claro. Então, agora, por exemplo, o comandante dos debates é o Rodolfo. Eu estou lá com ele. Sim. Ele trabalhou comigo, agora eu trabalho com ele. Então, eu já falei o senhor isso. Segue no dia a dia da empresa. O senhor segue no dia a dia da empresa. Sim, mas trabalhando com o Rodolfo como meu chefe. Agora ele é o meu chefe. Ele quis que eu ficasse na mesma sala, na mesma cadeira, aquelas gentilezas e tal. Mas ele é o comandante hoje. Eu estou lá com ele, né? E estou muito feliz, porque eu acho que vai dar muito certo. Ele é talentosíssimo, ele vai ser melhor do que eu, não é? Estou falando seriamente, vai mesmo. Ele tem um talento mais completo, entendeu? Bom, agora vamos nessa questão que é essencial. Eu acho que não tem dúvida nenhuma de que o jornalismo profissional nunca foi tão importante como agora. Exatamente por isso. Porque cabe ao jornalista
e é preciso distinguir o que é jornalismo, tecnicamente falando, e o que são essas bolhas, esses fenômenos todos aí de redes sociais. São coisas diferentes. Só que se confunde tudo, se mistura tudo. E daí a importância do jornalismo profissional. O jornalista tem 3 grandes deveres. O primeiro dever é um compromisso fundamental com a realidade factual. Isso aqui não tem discussão. A realidade factual é o objetivo fundamental do jornalista e não há como discutir isso. Isso é uma questão pura e simples. O jornalista profissional tem que ir atrás do fato. E o fato não é a notícia, o fato é o núcleo da notícia. Você localiza o fato, você trabalha aquele fato, o transforma em notícia para comunicar. Na transformação do fato em notícia, entram os processos de composição, é uma questão de linguagem, e entra o perigo da distorção. Há um texto fundamental que todo mundo devia ler, chamado Os 7 Pecados Capitais da Imprensa. Um dos pecados, do Paul Johnson, um dos pecados é a distorção. Há 2 tipos de distorção, distorção voluntária e involuntária. A voluntária é criminosa, nem discuto isso. A involuntária pode ser problema técnico, pode ser problema de incompetência, pode ser problema de negligência, pode ser problema de falta de tempo, que é muito comum na nossa vida, preparar uma matéria ali em cima da hora e tal. Então, precisa ficar de olho nessa distorção e fugir disso. O segundo dever do jornalista, consolidar a notícia, tendo o fato como núcleo, é o dimensionamento deste fato noticiado. Você tem que dar ao telespectador, ao consumidor de notícia, condições de entender aquilo que você está noticiando. Entende? É o contexto que você tem que construir. E o terceiro dever é a postura crítica diante do que está acontecendo. O jornalista tem que ter uma visão crítica. Aí aparecem valores, princípios, etc. Ele pode radicalizar isso ou não, aí é uma questão dele. Você pode separar isso. Eu, por exemplo, durante muito tempo, eu trabalhei o factual e sua dimensão e opinião separada, análise separada. Mas você pode juntar, desde que seja tudo feito como tem que ser, né, abertamente. Então, esse dever do jornalista, dividido em 3 patamares, isso é o que ele tem que oferecer. E aí o resto vem do ambiente que o cerca, que hoje, com essa evolução do sistema de comunicação, é completamente complexo e tal. Agora é preciso também que o consumidor da notícia saiba procurar a fonte certa, porque senão, se ele estiver envolvido numa bolha organizada, de militantes, de bandeiras próprias e tal, vai ser muito difícil, entende? Ele esquecer toda aquela falsidade ideológica ocupando o lugar da notícia para poder respeitar o fato em si. Mas é um desafio que nós temos. E eu acho que dentro desse sistema todo, dessa confusão toda, porque é um mundo confuso, o mundo da comunicação, quanto mais enriquece, mais confuso, a inteligência artificial atuando aí o tempo todo, você imagina o que vem para o telespectador. Eu acho que cabe ao jornalista oferecer uma base factual comum. Essa serve para todo mundo. Se ele conseguir isso, já é uma coisa extraordinária. Agora, sobre isso, ele sabe que vão ser atacados aqui, vão atuar todas as bolhas, todos os interesses, todas as deformações que são artificiais e que serão colocadas como forças de agressão à base factual. Mas se essa base factual estiver correta e comum, eu acho que já é um grande passo que o jornalista deu. Muito bem. 10 horas e 2 minutos, que luxo, né, meninas? Meu Deus, que aula. A gente está aqui prestando atenção. Assim. Até a Anitta se apresentou, se eu sou estagiária. Ela está tendo uma aula aqui, prestando atenção, né? Porque a gente aprende tanto ouvindo essas histórias. E dá para conversar horas aqui, né? 20? Que gracinha, 20 anos. E essa moça da mesa, seu Mito, tem 21. 21. A Laura tem 21, né? Só que essa aqui tem uma... Me chama de senhor, não, pelo amor de Deus. Não tenho idade para isso. Não. Essa aqui, na mesa do parto, já saiu dando notícia, já nasceu jornalista. A vocação dessa moça aqui é impressionante. Ela é Mas é assim mesmo, né? Essa vocação é uma coisa... Eu passei por nem sei quantas faculdades e tal. Não tinha jeito. Antes de terminar a aula do dia, eu já estava na redação. Já estava noticiando. E hoje teremos um papo também com o Mitre na redação aqui do Grupo Bandeirantes, com todo mundo. Então, daqui a pouco estaremos juntos novamente. Quero aqui lhe agradecer em nome da Band News a sua presença aqui com a gente, essa honra, essa alegria
e que essa nova etapa sua dentro do grupo aqui seja feliz, frutífera, Vai gostosa, mais tranquila, e onde estiver que aconteça alguma notícia importante para que estejas lá naquele Essa momento. parte eu né? gosto. Dá trabalho, mas eu gosto. Muito obrigado. Tá bom, Obrigada. muito obrigado. Foi um prazer conversar com você. Prazer é nosso. São 10 horas e 3 minutos, um rápido intervalo e já voltamos. Você está